Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho aqui sobre a forma que eu estudo, tá bom? Então resolvi fazer um resumão aí para vocês. Espero que ajude muito. Para começar, pessoal, o que eu uso para aprender, né? O primeiro passo para a gente aprender bem, a gente tem que ensinar. Ensinar é a forma mais eficiente de se aprender, tá bom? Você consegue aí desenvolver e absorver mais de 90% do conteúdo, colocando em números assim para facilitar, tá bom? Se você praticar, no caso fazer bastante exercício, é como se você tivesse um ganho aí de 70% até 80%, mas você vê que a distância é alta entre praticar e ensinar, né? Então vale muito a pena você ensinar, criar um canal aí no YouTube e começar a colocar as coisas que você tem mais facilidade para aprender ou que você está se esforçando conseguiu pegar. Então tenta ensinar que você vai fixar bem isso daí. Eu faço e ajuda muito, tá bom? E o terceiro pilar aí para a gente aprender é debater sobre o assunto, né? Quando você debate sobre o assunto, você tem uma absorção. As pesquisas aí na internet, pelo que eu vi, eles botam em torno de 60%, tá? Para a gente ter uma ideia. Então, o desafio que eu faço para você é, após esse vídeo aqui, vai ser um vídeo bem curto, vou tentar fazer ele em 7 minutos, você começar a fazer os exercícios, tá? Você pode entrar no site do PC Concursos, do Que Concursos, tem diversos sites aí que vai te ajudar a praticar, tá bom? Você pode refinar por tipo de questão, você pode colocar lá questões só de fonética, que vai ser esse comecinho nosso aqui, tá bom? Então não espera o momento perfeito não, começa agora, começa nesse momento. Bom pessoal, na fonética aqui, eu coloco algumas anotações para vocês, não vou ficar detalhando muita coisa não, porque eu quero mais dar as dicas que eu acho principais, né? Então, aqui eu botei algumas coisas sobre ditongos orais, ditongos nasais, tudo isso daqui é uma introdução bem legal, tá bom? Não é enrolação. Por exemplo, no caso do ditongo nasal, você já caiu em muita questão, então por exemplo, trenzinho, você não pronuncia trem com N ali, você pronuncia com um I, então viram ditongo nasal, todos eles são crescentes, então você tem uma semivogal e uma vogal e uma semivogal. No caso de decrescente, primeiro vem a vogal e depois a semivogal, né? Ele vai caindo. Tritongos, a gente tem essa construção, SV quer dizer semivogal, depois uma vogal, depois uma outra semivogal. Então a gente tem aí iguais, minguou, tá bom? E também tem o tritongo nasal, por exemplo, minguam. Você não pronuncia M, minguam. Você pronuncia como se fosse um U, minguam, enxaguem. Então você já pronuncia aí uma vogal no lugar do M. Então vira aí um tritongo nasal. Enquanto consonantal, pessoal, tem dois tipos, o perfeito, que é esse caso aí da blusa, né? A característica principal dele é que não perde som. Então blusa, você está pronunciando aí 5 palavras, você tem 5 palavras e você está pronunciando 5 fonemas. No caso aqui embaixo, que eu coloquei, ó, encontro consonantal impróprio, a única diferença é que separa, tá bom? Eles ficam separados, não ficam na mesma sílaba. Ritmo, afta, tá bom? Tem vários outros exemplos, eu não botei para não ficar enrolando o vídeo muito. Então, dígrafo vocálico ou nasal. Você tem uma vogal mais um N ou um M na mesma sílaba, tá vendo aqui, ó? Comprava, tá certo? Você tem 8 letras e 7 fonemas, tá certo? Dígrafo consonantal, pessoal, é aquele que a gente é bem batido na escola, né? No período da escola, RR, SS, SC. Você não pronuncia as duas palavras, então as duas letras, então você tem uma perca aqui, ó, carro. Então eu estou pronunciando o que? Carro. São 5 letras e 4 fonemas. Dífono já é diferente, você tem mais fonema do que letra. Por exemplo, táxi, você tem aqui 4 letras, mas você fala 5 fonemas aqui, ó. T-A-K-S-I, seria assim. Táxi. Reflexo, mesma coisa, eu até botei aqui, ó. Você tem 7 letras, mas teria 8 fonemas. Reflexo. Uma outra dica aqui que eu botei: 14, 50, água. Não são dígrafos, tá? Porque você está pronunciando, ó, 14, você está pronunciando o U. Tá bom? Se você falasse, por exemplo, aquilo. Aquilo é Q-U-I, mas você não pronuncia o U. Aquilo, entendeu? Então aqui é diferente, aqui você está pronunciando ele. Então como você está pronunciando o U, 50, água, não é dígrafo, tá certo, gente? Então você tem ali 2 sons.
Então, como escrever corretamente? Aqui que a gente vai começar com umas dicas bem interessantes. Eu vou passar bastante coisa para vocês aí. A regra de ouro que eu uso, pessoal, é a palavra primitiva. Então, a palavra primitiva é a lei mais forte para mim. Por exemplo, análise. Análise é com Q? É com S. Então, analisar vai ser com Q? Com S, tá bom? Então, se na primitiva tem S, eu continuo com S. Se não tiver, eu boto o Z. Então, essa regra aqui vale para tudo, até para os diminutivos, tá? Quando eu falo nos diminutivos, por exemplo, você tem casinha, asinha. Então, qual é a palavra principal? Casa. Casa é com S, então casinha. Asa, com S, então asinha. Tereza. Tereza com S, então Terezinha. Tá certo, gente? Então, vamos aqui, ó. X após em e ME. Então, a gente tem inchada, enxaqueca, mexicano, mexer. Tranquilo até aqui, né? Mas aí vem as exceções. Mecha, encher, enxova, que é o mesmo que anchova, tá? Um peixinho. Isso daqui, gente, vamos dizer assim que me deixava muito desanimado, porque eu estudava muito e caía as exceções. Então eu passei a desanimar das provas de português, mas não faz isso. Esquece as exceções. A exceção é a regra do burro, né, que o pessoal fala. Então estuda mesmo aqui. O que vai cair é 90% disso daqui e no máximo 10% disso daqui de exceções. Então o objetivo do examinador não é fazer você sair da prova derrotado, é provar seus conhecimentos. Outra coisa aqui, ó, palavra primitiva de novo. Cheio, enchente, encher. Então aqui tinha um H, tá? Eu esqueci de botar o H. Então é charco, encharcar. Por isso que é com CH, que a primitiva é charco, tá bom? CHA, charco de lodo, né? Um outro exemplo que a gente um charco ali, um mangue. Então, se a palavra primitiva é com CH, você vai manter, tá bom? Chiqueiro aqui, ó, com CH, enchiqueirar também com CH. Após ditongo a gente usa X e S, tá bom? Aqui já estou entrando com as duas, porque aí você só nessa regrinha aqui você já mata. Então, trouxa, O e U, ó o ditongo aqui. Então, X, Souza, Souza, ó o ditongo, então você bota S. Aí, ó, biscoito maisena, né? Maisena com Z. Você fala, pô, tá errado. Não tá não, gente. O certo seria maisena com S, tá bom? Então, lousa, a lousa, o quadro branco, neusa, coisa. Aí vem as exceções, guache e recalchutar. Não se prende nas exceções, tá bom? Grava, principalmente a regra, e pratica, tá? S, quando que a gente vai usar o S? Quando for nacionalidade, título ou nome próprio. A gente já falou de Neuza aqui, né? Aqui, ó, tem Inês, Tereza. Quando for título, português, marquês. Quando for nacionalidade, português, tá bom? Norueguês. Aqui do ISAR, já falei com vocês, mas tem as exceções. Por exemplo, catequese é com S, mas catequizar é com Z. É só gravar essas pequenas exceções aqui, gente, que cai bastante também. Hipnose, hipnotizar, tá vendo? Hipnose é com S, mas o hipnotizar é com Z. Batismo com S, batizar com Z, certo? Tem umas coisas meio loucas aí pela frente, mas a gente vai debatendo isso com calma depois. Aqui é só para fazer um apanhado para vocês. O S a gente vai usar em verbo terminado com ND, ND, éter, ertir, ergir, pelir e correr, tá bom? Dá uns exemplos disso daqui. Seria, por exemplo, pretensão, pretender, né? Termina com pretender, então pretensão é com S, tá bom? Defesa, despesa, fusão, expansão, compreensão, tá bom? Compreender, conversão, reversão, diversão, expulsão, concurso, discurso, tá bom, gente? Que aí vem de concorrer, aí ó, concurso, discurso, tá certo? Impulso, impelir. Então, são dicas aí legais, mas de bem pouco uso, pessoal. Sinceramente, isso daqui você quase não usa. Palavras terminadas em oso, osa, ase. Aqui é ese, não tem dois S não. Ise, ose e isa. Isso aqui no feminino, tá? Não adianta você falar, por exemplo, juiz é com Z e juíza é com Z também, mas aí não. Aí você só acrescentou o A, né? Você não acrescentou o isa. Era juiz, você acrescentou o A, ficou juíza. Aí não vem com essa não.
O is aqui é quando você acrescenta ele. Por exemplo, deixa eu dar uns exemplos aqui para vocês. Gostosa, glamurosa, saborosa, horroroso, fase, crase, tese, osmose, poetisa, poeta, poetisa. Tá vendo aí? Você acrescentou o isa. Profeta, profetiza. Tá bom? Então é bem diferente. Quando você acrescenta o isa inteiro aí, você pode botar um S. A exceção aqui é gaze, tá bom? Isso aqui não é fase não, é gaze. Isso aqui tá errado, fase é com S. Gaze, gozo e deslize. Tranquilo, gente? Que agora no G ou J, né, que também gera muita dúvida, os verbos com o G e gir, por exemplo, proteger, surgir, dirigir, sempre com um G, tá bom? Convergência, de convergir, tá bom? Sempre com G. E você também vai usar G nas palavras que terminarem com A, E, U, seguido de gen, tá bom? Agem, egem, ugem. Por exemplo, ferrugem, garagem, tá bom? Aqui no Gio, também mesma coisa. A, E, I, O, U, seguido de Gio, tá bom? Pedágio, refúgio, tá bom? Vai ser com G. O J aqui a gente vai usar com os verbos terminados em já ou em palavras de origem africana, árabe, tupi e exótica. Nesse caso aqui eu nem gravo, só os que eu vou usar G e no restante eu taco J, tá bom, gente? Ajuda bastante aqui, mas se você quiser, por exemplo, traje, encoragem, que eles encorajem, isso daí é com J, então essa regrinha ajuda. Por exemplo, viagem também, viagem em verbo, né? Porque viagem com G seria o substantivo. A gente tem também as palavras, o exemplo de palavras seria pajé, geral, alfange, isso tudo é com J, essas palavras mais esquisitas, né? Granja, majestade, rejeição, sarjeta, cafajeste, giló, jeca, tudo isso daí vai ser com J. Aqui, botei umas palavrinhas com G que eu acho muito importante e a gente acaba se confundindo, tigela, por exemplo, eu mesmo já escrevi errado, vagem, tangerina, agilidade, fugir, higiene, gesto, faringe, geada, herege, bege, algema, argila, gengibre. Monge é com G e monja é com J. Olha aqui, que coisa doida, né? Se eu não me engano, fuzil também tem isso. Fuzil é com Z e fusível é com S. Tem dessas coisas aí no nosso português, né? Mas isso daí é bom que deixa mais difícil. Eu dei aqui umas palavrinhas com G. Grava essas daqui também que são com CH. São bem importantes. Fechar, fachada, piche, broche, cachimbo, bochecha, chuchu, pechincha. Isso daí ajuda bastante também, que a gente vai se familiarizando com as palavras, né? Aqui eu coloquei quando que a gente vai usar o SS e quando que a gente vai usar o cedilha ou o S, tá bom? Aqui é uma outra regrinha após ditongo, mas eu não ia colocar ela no começo porque ela é meio complexa. Então você tem que ver qual é o som que a palavra está fazendo. Por exemplo, eleição. O som é de S? Eleição. Então vou botar C cedilha porque está depois de ditongo. Beiço. Após ditongo tem som de S, beiço. Então vou botar C cedilha. Louça. Após ditongo tem som de S, vou botar o C cedilha, tá bom? Uma outra dica importante, pessoal, o C cedilha, você só usa ele em A, O e U, tá bom? Você não usa C cedilha quando está acompanhado de E e de I, certo? Sempre assim, A, O e U também. Aqui no caso deusa, som de Z, então você vai botar S. Coisa, tá vendo? Ditongo e som de Z, então você vai botar S. Causa, ditongo e logo após o ditongo um som de Z, causa. Então você vai botar S também. O SS tem umas regrinhas aqui que são um pouco maçantes, mas é só você tentar olhar aqui para essas palavras e analisar de onde que elas vêm, tá? Antecessor, excesso, concessão. Aí você acha que vem de quê? Antecessor, anteceder, excesso, exceder, concessão, conceder. Então quando você pega isso, quando você já pega essa ideia aqui, que uma terminação puxa essa, e aí você pode tacar o SS, fica mais tranquilo. Impressão e compressa.
por exemplo, vem de quê? Imprimir e comprimir, né? Então, imprimir, impressão, comprimir, compressão, compressa. Então você taca 2 S. Aí, para não ficar gravando essas regras, terminando nisso, você vai botar isso, porque a gente acaba nunca gravando isso. O legal é você pegar as palavras e ver de onde elas se oriundam, tá? Agressão, agredir, progresso, progredir, remessa, remeter, promessa, prometer. Então deu para pegar, pessoal? Isso aqui é bem legal porque a gente não fica gravando muitas leis aí. Aqui quando ficar emitir, curtir, ó, por exemplo, permissão, vem de permitir, certo? Então você bota aí 2 S. Curtir. Eu não cheguei a botar nenhuma de curtir aqui, mas um exemplo seria repercussão, tá? Vem de repercutir. Então fica aí essa dica também. Esse último aqui é bem raro de cair, mas por causa dessas palavras obsessão que cai muito, obcecado, obcecação, é bom até a gente estar familiarizado com isso, tá? Então obsessão, que vem de obsedar, sempre que a gente tiver 2 S, tá? Já o obcecado e obcecação não vai ter 2 S. Isso daqui é bom pegar mesmo a obsessão, gravar ele. E o exceção, que é com X, C e 2 e o C cedilha, é bom a gente ter isso daí em mente. Aqui, pessoal, no caso do C cedilha, você vai ver a terminação, tá? Terminação em to, tor, tivo, e os verbos terminados em R, né? Com final em R mais um sufixo que faz ele virar um substantivo, né? São. Então, no caso, uns exemplos aí seriam erudição, exceção, seção, intuição, redação, né? Redator, ereção. Aí, para dar esse exemplo do verbo terminado em R, por exemplo, educar. Aí, educar mais são, educação. Aí você pode ter certeza que é C cedilha. Exportar, termina com R. Exportação. Repartir, repartição, repartição. Então, fica bem tranquilo aí para a gente não ficar confundindo muito, né? Tem também o ter, que vira tensão, né? Por exemplo, manutenção, retenção, detenção, tá? No caso, deter, detenção, conter, contenção. Isso aí você vai botar o C cedilha também. E os que terminam em CE, você vai botar C cedilha AR. Por exemplo, alcance, alcançar, lance, lançar, tá bom? Então também com C cedilha. Então ter, tensão, que eu não botei aí, e o ser, que vira sar, também com C cedilha. Botei alguns exemplos de palavras aí. Tem também outras que eu não botei, por exemplo, cresço, nessa daqui de SC. Então o cresço, no caso, aquela regra de ouro que eu falo para vocês, que a minha maior regra é que eu vejo a origem da palavra. Então pela origem eu vou fazendo as derivações. Então, por exemplo, se eu tenho cresço e cresço é com SC, então eu cresço, tu cresce, toda a conjugação verbal que tiver dele, toda a variação dessa palavra com SC vai ser também com SC, tá bom? Por exemplo, discípulo, ascender, ascensão, tudo isso vai ser com SC. Oscilar, oscilação, obsceno. Cuidado aqui com essa palavrinha, ó, piscina, muita gente confunde. Plebiscito, transcender. Então é isso, tá, gente? Agora é hora de você praticar e espero que você acerte bastante questões aí sobre como escrever essas palavrinhas assim. Entendeu? Eu acredito que você vai se dar muito bem aí. Entra aí no site do PCI, no site do Que Concursos ou qualquer outro que você goste, algum aplicativo, e vai fazendo as questões aí, tá certo? Muito obrigado por assistir, espero que te ajude. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.